Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF retoma julgamento sobre efeitos de decisão definitiva em recolhimento de tributos. AGU e Polícia Federal assinam acordo com o Centro de Combate à Desinformação do TSE. União deve fazer primeira reparação coletiva a indígenas após ditadura militar. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de recursos de empresas que pretendiam retomar o recolhimento dos tributos apenas a partir de 2023 e não 2007, como decidido pelo STF. A definição da tese sobre os limites da chamada coisa julgada, quando há uma decisão definitiva em matéria tributária, ficou para a sessão de amanhã, juntamente com a proclamação do resultado. Marta Ferreira. O julgamento desta quarta-feira foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. No final, prevaleceu o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, mantendo decisão que possibilitou a retomada de cobrança de tributos. Ou seja, ficou definido que o contribuinte que discutiu a cobrança de um tributo na Justiça e teve a ação encerrada a seu favor, dessa forma deixando de pagar um tributo, perde esse direito se tempos depois o STF julgar o tema e decidir que a cobrança é devida. Sexta turma do STJ autoriza a volta do cargo do prefeito de Canoas, no Rio Grande do Sul, Jairo Jorge da Silva. A suspensão foi imposta no âmbito da operação que apurou desvios de recursos públicos no município. Tiago Gomide. O colegiado entendeu que o afastamento cautelar do político não poderia ter prazo indefinido sem que fossem apontados elementos concretos que justificassem a medida. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, considerou que ao decidir pela renovação do afastamento cautelar de Jairo Jorge, o TRF4 apenas mencionou a estreita ligação entre os fatos investigados e o cargo de prefeito, sem apresentar elementos objetivos para sustentar a suspeita de que a permanência dele na prefeitura poderia resultar na continuidade das atividades ilícitas sob investigação. A Advocacia Geral da União e Polícia Federal passam a fazer parte do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia do TSE. O centro terá uma rede de comunicação em tempo real com os 27 tribunais regionais eleitorais durante o pleito deste ano. Rimac Souto. Ao assinar os acordos de cooperação técnica com representantes da AGU e da PF, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a parceria fortalece o trabalho da Justiça Eleitoral para que eleitoras e eleitores tenham tranquilidade e segurança na hora de votar. Advogado que teve pedido de adiamento de sessão rejeitado consegue anular decisão. Para a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a sustentação presencial é um direito do advogado. Samanta Flor. Na ação, uma professora de Direito Administrativo de Maceió pediu reconhecimento de vínculo de emprego com um grupo educacional. O pedido foi julgado improcedente e ela recorreu ao TRT da 19ª Região de Alagoas. Antes do julgamento presencial do recurso, o advogado da professora pediu o adiamento da sessão por motivo de viagem, mas o pedido foi negado, porque o profissional não apresentou procuração no processo. No TST, a 8ª turma determinou que o TRT julgue novamente o recurso por considerar que houve restrição do direito de defesa. A pedido do Ministério Público Federal, Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, concede a primeira reparação coletiva a indígenas por danos causados pela ditadura militar. A União deve reparar as violações causadas contra os povos indígenas Krenak, de Minas Gerais, e Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. Luiz Antônio Silva. No pedido, o MPF apontou que durante a ditadura militar no Brasil, as comunidades indígenas sofreram os mais diversos tipos de violações. Os Krenak foram submetidos a maus tratos e ao trabalho forçado pelo poder público no presídio chamado de Reformatório Krenak.
No caso dos Guarani Kaiowá, agentes estatais promoveram traslados compulsórios dos indígenas, provocando mortes e desintegração dos modos de vida da comunidade. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.